Estimados telespectadores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com Salomão Moiana. É sempre assim. Todos os domingos o mestre decano de jornalismo moçambicano faz aqui uma resenha daquilo que são os temas que marcaram a semana. Salomão, boa noite. Não sei, começamos com o fato da semana ou avançamos rapidamente para os temas? Vamos direto aos temas. Boa noite. Esta semana foi marcada, sem dúvida, com a abertura da 20ª Conferência Anual do Setor Privado, a primeira em que o presidente Daniel Chapo participa como chefe de Estado, mas também com o novo elenco da própria CTA. E uma das grandes questões, o chefe de Estado fez um discurso longo, por quase 45 minutos, e que respondeu basicamente aquilo que são os principais temas que preocupam o setor privado. Falou da questão da LAM, falou da questão dos raptos, falou da questão das negociações com a Total. Começamos de onde, Salomão? Não, começamos da Total. Da Total. Porque é o tema que nós abordamos na semana passada. Disse que é 7 dias. 7 dias que o assunto estava fechado. Não. Parece que dá razão à tua ideia que a sede de debate desse assunto é na presidência. É na presidência. E que ia fechar. Nós dissemos que isso vai terminar bem. O problema é que as pessoas entram no alarido desnecessariamente. Portanto, o presidente serenamente explicou que estamos na fase conclusiva nas nossas negociações com a Total para a retoma do projeto. Quer dizer, já dizíamos que aquele projeto não é importante apenas para a Total, porque muita gente dá a entender para que Total é uma coisa de pessoas que vêm sacar e fugir. Não é bem assim. Aquele é um projeto conjunto, Total e Moçambique. Portanto, é do interesse nacional em Moçambique que haja aquele projeto. E o presidente muito bem explicou que em breve, dentro de uma semana, portanto até esta semana, até quarta-feira ou quinta, já teremos o desfecho. E ao mesmo tempo que ele anunciou que da visita dele a Houston, lá no Texas, conseguiu garantir que a ExxonMobil também vem no próximo semestre. Portanto, no primeiro semestre do próximo ano, teremos a ExxonMobil também assinar a sua decisão final de investimento na mesma zona. Assim, vamos passar a ter 2 projetos grandes da Eni, que é o Coral Sul e o Coral Norte, cuja decisão final foi anunciada há um mês atrás. E vamos ter o projeto de gás liquefeito da Total, e vamos ter o gás da ExxonMobil. Portanto, somando isso tudo, são 50 bilhões de dólares investidos na bacia de Rovuma. O que isso necessariamente vai ter que trazer dinheiro para o país. Quer dizer, é só o Coral Sul da Eni, que está a fazer exportação de gás, está a trazer fundos suficientes até para a gente criar o Fundo Soberano. O dinheiro que está no Fundo Soberano é praticamente de um único projeto até aqui. Imagina que quando estiverem os 5 projetos a produzir em pleno, e a economia de Moçambique necessariamente terá que ter um fluxo financeiro muito maior e assim garantir investimentos em áreas prioritárias do desenvolvimento do país, como o turismo, a agricultura e outras. Portanto, eu penso que não há alarmes grandes. O que há é que temos que ser serenos, temos que ser competitivos nas negociações e temos que ser profundos também na análise das propostas das contrapartes. E eu penso que, nesse aspecto, o presidente foi muito enfático, muito pormenorizado até, e foi muito bom que ele explicou isso. O outro tema que ele desenvolveu é a questão dos raptos. Quer dizer, que é das maiores preocupações da classe empresarial e da população em geral no país, mostrando claramente que os raptos estão a desaparecer. Aos poucos estão a desaparecer. Quer dizer que há medidas, para além daquelas que estamos a ver, da perseguição policial, etc., deve haver muitas outras medidas que estão em curso e que fazem com que os raptos sejam desencorajados. E ainda esta última semana começou uma operação conjunta ou simultânea, como diz o ministro
do Interior entre a Interpol e a polícia moçambicana, e o Cernic e outras polícias envolvidas, que é para continuar a fazer perseguição desses. E tem uma importância significativa, porque esta operação está a desenvolver-se ao mesmo tempo na África do Sul, Zimbábue, Malau e Moçambique. Portanto, Uma coordenação. está-se a fazer uma espécie de um cerco a um determinado grupo que está a atuar nesta área de crime transnacional, crime organizado transnacional. Portanto, penso que algumas coisas escapam ao olho popular, assim de repente, mas há medidas que estão a ser tomadas e que gradualmente estão a devolver a tranquilidade ao setor produtivo nacional, o que é muito bom, porque é com tranquilidade do setor produtivo que se faz a produção. Mas não está a dar razão, não está a concluir aquelas teses que o próprio Salomão já tem estado a falar aqui, de que o maior núcleo do crime organizado no Moçambique estava mesmo dentro da polícia. Porque Está. Parece que mudou a direção da polícia. Parece que esse crime tem... Ou seja, não, eu penso que alguma dessas mortes que estamos a assistir de oficiais do Cernic baleados nas barracas, baleados nos carros, se calhar o Estado não quer nos informar que é a tal limpeza a partir da raiz, não é? Cortar o mal pela raiz. Porque se os perpetradores dos raptos são elementos do próprio Cernic, estão dentro desta organização, até se calhar não basta afastá-los apenas. É preciso afastá-los em definitivo. Portanto, penso que algumas medidas estão em curso e que mostram. E veja que, ao mesmo tempo que está a ocorrer esses baleamentos, alguns deles inexplicados, também na África do Sul foi morto o Dollar Man, que é um dos comandantes regionais desse tipo de crimes. E, portanto, também, há uns meses atrás, faleceu, se calhar de morte natural ou não, o Nini Satar, que estava na BO, mas a partir da BO sabe-se que ele comandava ainda a indústria dos raptos, era um elemento preponderante nessa área. Portanto, se calhar, como dizia um artista, quando você faz tanto mal à sociedade, Deus pode decidir te chamar mais cedo para permitir que a sociedade fique tranquila. E se calhar é o que está acontecendo. E o chefe de Estado dizia uma coisa, os raptos estão a diminuir, eles vão continuar a trabalhar, mas há alguns que teimam a desafiar o Estado. Como se estivesse a falar concretamente para pessoas bem localizadas. Eu acho que o chefe de Estado sabe para quem está a dirigir a mensagem, porque os raptos, aqueles indivíduos que executam os raptos, têm mandantes, têm patrões, têm um grupo de pessoas. E eu penso que essa mensagem é diretamente para os patrões deles, de que se vocês continuam, a gente toma outras medidas. E de facto, ouvi da boca da primeira-ministra a dizer que dos 10 raptos que ocorreram nos últimos tempos, só um ainda não foi esclarecido. Os outros 9 já foram todos esclarecidos e os raptados já voltaram ao convívio familiar, o que é muito bom. Mostra que, mais ou menos, a taxa de sucesso é muito alta no combate aos raptos ultimamente. Embora ainda faltem medidas como, por exemplo, a Brigada Antirraptos e outras prometidas já há muito tempo pelo Executivo para que este combate não seja episódico, mas seja um combate permanente e que seja uma maneira, um modo de estar em que o rapto seja impossível de praticar. E, portanto, penso que as coisas são bem encaminhadas. A continuar assim, eu posso acreditar que até o fim do próximo ano, se calhar podemos passar uns meses sem ouvirmos um relato de raptos. E uma coisa que me chamou a atenção, tem estado a chamar a atenção, Salomão, é que o atual comandante-geral
não é um bravateiro, não é de comício. Não, Ele não está metido em política, digamos assim. Quer dizer, e também já criticávamos o nosso amigo, não é? O Bernardino, de que estava a falar mais do que agir. Estava a fazer política, na verdade. Quer dizer, até o Manuel de Araújo chamou a ele de comissário político. Diz que, bom, não é mau ele ser um comissário político, só que está mal colocado. Quer dizer, um comandante-geral da polícia não se espera tanto discurso da parte dele, espera-se mais ação e medidas concretas e assertivas para combater crimes e focos de criminalidade. E penso que a atual estrutura de comando geral, está a trabalhar nesse sentido. Está silenciosa, não faz barulho, não dá comício, não faz muito barulho, mas os resultados estão a começar a aparecer. E penso que é isso que se pretende da polícia. E nós não estamos à espera que um comandante da polícia venha nos politizar, venha nos explicar o que é bom, o que é mau na vida pública. Não é essa a tarefa dele. É combater comportamentos desviantes das pessoas que existem na sociedade. Portanto, eu penso que até aqui, ou seja, ultimamente, começa a haver alguma eficácia da ação policial. E, por exemplo, houve um exemplo gritante que não escapou a ninguém. Há uma semana atrás ou há duas, o partido Anamola fez um comício grande. Fez uma marcha de Esquelena até a Praça dos Trabalhadores. Milhares de pessoas no grupo. A polícia não tinha blindado, não apareceu com gás lacrimogéneo, não atacou ninguém. E também aqueles manifestantes não destruíram nada. Quer dizer, afinal, não são intrinsecamente maus os manifestantes. Eles tornam-se maus quando reagem a um ataque externo. Então, quer dizer, o mesmo partido que há uns meses atrás, marchando ali, acho que foi em março, marchando ali na zona da lixeira, foi baleado, gás lacrimogéneo, impedido. Desta vez, começou de Esquelena, andou mais de 8 quilômetros, até chegar à Praça dos Trabalhadores, com milhares de pessoas na marcha, a cantar, a fazer as suas canções. Chegaram na Praça dos Trabalhadores, dirigiu-se um comício popular pelo Diniz Tivan. É um comício normal, as pessoas gritavam no comício, mas a polícia não se fez presente nos moldes habituais. Quer dizer, nos moldes erradamente e indevidamente habituais, de sempre aparecer com musculatura, etc. Quer dizer que, se a nossa polícia pegasse este exemplo, este pequeno ensaio de cordialidade e de boa conduta policial que demonstrou nesta marcha, se levar isto e levar para o campo, por exemplo, o dia das eleições, somos capazes de ter eleições boas, em que não há blindados, em que não há ninguém com tiroteio na rua, e assim por diante. Porque este é o comportamento desejável à polícia. A polícia não é para andar a amedrontar o cidadão, andar a perturbar a paz dos cidadãos. Antes, pelo contrário, a sua tarefa é proteger os cidadãos que protestam contra determinadas políticas do Estado ou do governo. Então, a polícia não é parte integrante das políticas do governo. A polícia é para manter a ordem e a segurança. Se os cidadãos protestam sem usar armas e sem fazer distúrbios, desacatos, então não há motivo. É uma instituição do Estado, não do governo. Exatamente, tem que ter esta postura. E eu penso que isso é preciso saudar, porque quando a polícia faz alguma coisa que não está boa, nós criticamos. Mas quando ele faz uma coisa desta também, é preciso dizer que a polícia está de parabéns. E o chefe de Estado, nas vestes de comandante-chefe, tem estado a fazer uma remodelação também um pouco silenciosa, mas estamos a ver ali mexidas que têm estado a acontecer nos últimos tempos. Sim, embora para mim ainda esteja a faltar uma intervenção musculada sobre a situação de Cabo Delgado. Exatamente, mas pronto, é preciso criar bases também para depois avançar-se para isso. E penso que esta última nomeação
do novo chefe do Estado-Maior-General da Casa Militar e também o patenteamento de alguns comandantes generais, até oficiais generais, e mesmo a mudança da direção da CIPOL. E são coisas importantes que mostram a rendição da guarda. Estamos a mudar a maneira de fazer as coisas. E esta direção da CIPOL, diga-se, não é antiga. Acho que foi nomeada no ano passado ou antepassado. Estava lá o Mantra, que ficou muito tempo, o nosso amigo que esteve lá como reitor durante muito tempo. Mas esta nova direção não ficou muito tempo. E também não é para ficar muito tempo, é para ficar o tempo necessário para apresentar resultados. E eu penso que é o comício. Acredito eu que no próximo ano o presidente vai também avançar na mudança de alguns ministros. Há ministros que ainda não se adaptaram aos cargos deles. E penso que ele vai continuar nessa ação para organizar o país. E pronto. E eu penso que estamos bem. Eu estive a ouvir na sexta-feira a presença do governo no Parlamento, as explicações que o ministro das Obras Públicas deu, que foram bastante suculentas em termos de elementos. A existência de cerca de 12 mil talhões infraestruturais ao nível nacional e vários outros projetos que estão a acontecer pelo país mostra que há trabalho. E também a explicação da ministra das Finanças sobre o problema dos pagamentos das horas extras dos professores, qual a quantidade que já foi paga e por que não se paga na velocidade que era desejável. É por causa, concretamente, da arrecadação das receitas do Estado, que a sua arrecadação não flui. E normalmente só flui nos últimos dias do mês. E mesmo assim não entra muito dinheiro. E desse dinheiro, 60% todo vai para o pagamento dos salários dos funcionários. Portanto, eu penso que é preciso haver este tipo de transparência e sinceridade do governo para mostrar as suas dificuldades e mostrar a sua perspectiva de resolver. E penso que... Uma outra questão, estamos aqui, na verdade nós abrimos esse tema para falarmos do presidente da CASP. No cômputo geral, como é que olhou também o Salomão a questão da CASP 2025? Bom, eu acho que há uns avanços, alguns avanços na abordagem dos assuntos. E penso que também a própria classe empresarial está tendo uma abordagem mais crescida dos vários assuntos. Há muitos avanços, quer dizer, na facilitação do ambiente de negócio no país e acho que há muito trabalho feito, embora ainda existam muitas coisas por fazer. Mas me pareceu que a nova direção da CTA e os empresários em geral mostraram-se um pouco mais à vontade e mais entrosados com a política do governo, com a ação governamental. Portanto, penso que se continuarem a caminhar juntos, se calhar podemos ter um ambiente de negócio muito melhor e começarmos a ter uma classe empresarial com maior contribuição para a produção nacional. Uma coisa que chamou também a atenção, tivemos a oportunidade de acompanhar como MBC, como canal oficial da CASP, desta vez, por exemplo, falava-se muito de que a CASP é mais uma feira de vaidades, é um conjunto de pessoas lá para trocar. Não havia empresários de facto, na verdade, eram mesmo os empresários das pastas e dos cartões de visita. Uma das coisas que um dos debates com relação a essa questão do conteúdo local que se fala muito, que é o papel das... Muitos empresários de TET, por exemplo, a pedirem que nós queremos, devolva-nos a Vale, nós não queremos trabalhar com a Volca, porque esses aqui são maus. Quer dizer, ficou muito... Ou seja, claramente mostra-se que aquele sonho que havia em relação a TET está a desmoronar. Quer dizer, os indianos parecem não estar a fazer a distribuição, digamos assim, da riqueza como a Vale fazia. Como é que nós podemos reverter para que essas experiências mais que estão a acontecer não possam ser replicadas? Embora o indiano diz que não é problema disso, então a diminuir o custo, a operação, enfim, mas
viu-se a quantidade de empresários frustrados com a Vulcan é muito grande. Não, é por isso que da outra vez, quando a Total fechou ali na Península da Afuns, eu sugeri que a CTA, a direção da CTA, fosse a Afuns. Eu acho que a direção da CTA tem que ir às províncias, não só ter os conselhos empresariais provinciais, mas ir à direção da CTA. É para discutir alguns problemas concretos no terreno. Porque, se calhar, também precisa saber que a Vale traz consigo a cultura brasileira, uma cultura um pouco mais liberal. Como a nossa, mais ou menos. Exatamente. E os indianos têm outra cultura, uma cultura de cacatice, não é? Então, é preciso saber, são muito avarentos, são muito agarrados, é muito complicado, tipo uma cultura germânica, não é? Então, eu penso que a direção da CTA e mesmo a posição do governo a vários níveis tem que ajudar os nossos empresários locais a conseguirem melhores contratos, a conseguirem melhores condições, para eles não só sobreviver, mas para contribuir para a nossa população local. Então, não é o assunto dos empresários de Tete, não pode ser deixado como sendo dos empresários de Tete. Tem que ser o assunto do país, e o país tem vários organismos de intervenção. Um dos canais de intervenção é a própria direção da CTA, que deve descer ao terreno e ver coisa por coisa. E outro canal é o governo central, governo provincial, estarem muito perto das preocupações dos empresários e ajudar na mesa de negociação com essas multinacionais. Qual é o interesse nacional? O interesse nacional não é ter, por exemplo, a Jindal a quebrar aquela estrada entre Matambo, não sei quantos, e não contribuir a nada. Nós temos que ter empresas que vêm trabalhar no nosso país, mas ao mesmo tempo a população veja a partir das empresas que a vida está a mudar. Agora, o que é que está a mudar ali? Está a mudar mais poeira, está a dar mais poeira, não pode ser assim. O governo anunciou a construção de uma equipa, mas continua a sair imagens das detonações da Vulcan. Das detonações, da poluição, das casas em Moatiz e muitos problemas. Isso não pode continuar. Tem que haver equipas do Ministério de agora Agricultura e Ambiente para ir ao terreno, trabalhar com os nossos empresários, trabalhar também com a população, para ver o que é interesse nacional e ver a contribuição dessas empresas para a mitigação desses efeitos nocivos das suas operações. Então, isso tudo é preciso ser feito em coordenação. Quer dizer, os empresários de Tete sozinhos já trabalharam bem ao ouvir dizer isto a nível do Macaspa. Mas é preciso que a CASP tome isto a sério e a direção das organizações empresariais desçam até ao terreno e vejam quais são as preocupações que apoquentam a nossa classe empresarial. Exatamente. Salomão, então, se calhar vamos avançar para o nosso primeiro intervalo. Na nossa segunda parte vamos discutir o caso da autoridade tributária, falam-se mais de 500 técnicos sem enquadramento. E voltaremos também para falar do ensino bilíngue. A sua intervenção gerou reações. Eu vi o Muxanga na TV Sucesso a ir mais em defesa, por exemplo, do governador Pimati. Não, tem que se banir de facto. Então, na nossa segunda parte voltamos para discutir esses dois temas. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa A Semana aqui com Salomão Moiano. Salomão, nesta segunda parte vamos avançar em carta enviada para o programa A Semana de Salomão Moiano. 500 técnicos alegam que foram fazer treinamentos paramilitares para a sua integração na autoridade tributária, mas que de lá até esta parte nada está a acontecer.
Então, o que é que está a acontecer realmente, Salomão? Bom, o que está a acontecer é o que não está a acontecer, como diria alguém. É o seguinte, a autoridade tributária, por despacho da sua presidente, A a antiga presidente em 2020, abriu-se um concurso para o preenchimento da categoria de técnico superior tributário de segunda classe. E foram disponibilizadas 500 vagas. E as pessoas concorreram. E as pessoas selecionadas foram submetidas a diversas formações, e foram uma primeira formação, foram uma segunda, em 2022, 2023, até em 2024 ainda foram submetidos à formação. Só que terminado este ciclo todo de formação, o passo seguinte é a sua integração nas respectivas carreiras e o pagamento dos devidos ordenados em função da nova categoria que eles alcançaram. Não está a acontecer nada desde lá para cá. Há uma correspondência profusa dos técnicos para o Ministério da Economia e Finanças na altura e agora para o Ministério das Finanças. Há respostas, às vezes não há respostas. Portanto, há muita coisa que está a correr. Mas o resultado final até aqui é que os técnicos, cerca de 500 técnicos tributários de nível superior, até hoje não estão enquadrados, nem estão a ser pagos de acordo com as categorias a que se candidataram e foram aprovados. Então, eu penso que eles já há pouco tempo, o que me chamou a atenção é que há pouco tempo fizeram uma manifestação em frente ao Ministério das Finanças para exigir o seu enquadramento e depois escrevem cartas ao secretário permanente do Ministério das Finanças, mas não tem resposta. Uma das respostas que tiveram há um tempo atrás foi de que o caso dele estava encalhado porque a Direção Nacional de Contabilidade Pública não estava a conseguir, não queria pagá-los porque tinha a ver com o problema de enquadramento na TSU ou não TSU. Eu acho que isso tudo são desculpas esfarrapadas. O governo central, ao nível central, ao mais alto nível, eu acho que devia encarar isto como uma coisa séria. Agora, há pouco tempo, eu estava a dizer que a Ministra das Finanças lamentou no Parlamento que a arrecadação está muito débil, a arrecadação das receitas. Agora, como é que nós vamos falar de uma boa arrecadação se o motor da arrecadação são esses técnicos que estão aí desavindos com o próprio Ministério, desavindos com a própria instituição a que pertence? E penso que nós temos que saber definir se nós queremos fazer um combate, com que soldados já contamos. Agora, se contamos com os técnicos superiores tributários desses todos, 500 deles estão descontentes e as respectivas famílias também estão descontentes. E eu penso que nós estamos a organizar bem o combate. Então, não é possível termos uma boa arrecadação de receita do Estado e bem canalizada ao Estado, quando os que fazem essa arrecadação estão tristes com o próprio Estado, estão tristes com a própria instituição a que pertence. Portanto, nós estamos aqui a dar tiros no próprio pé. E acho que a direção do Ministério, o próprio chefe do Estado devia intervir no sentido de mandar corrigir esta situação e enquadrá-los corretamente como parte da estratégia motivacional para que eles desempenhem corretamente e assim a receita também cresça. Quer dizer, não vamos ter uma receita a crescer quando aqueles que devem fazer crescer a receita estão na rua a fazer manifestação. E penso que é um paradoxo, de um lado, dizermos que a receita não está a crescer, mas, por outro lado, aqueles que deviam fazer crescer a receita estão em frente ao Ministério com cartazes a dizer que estão mal não estão a ser enquadrados, nem estão a ser pagos. Portanto, penso que devia preocupar ao Conselho de Ministros, e devia haver uma decisão do Conselho de Ministros nos próximos tempos, de modo a enquadrar essas pessoas. E depois, veja lá que foi iniciativa do próprio governo abrir o concurso. Eles não estavam a reivindicar nada. De repente abre-se um concurso a dizer que é para candidatem-se lá e depois são submetidos à formação, tiveram formação lá até no Centro de Estudos
tributários da Moamba, estiveram nos quartéis, formação paramilitar, tudo isso. Terminaram isso tudo e depois ficam aí na rua. Então eu penso que é uma chamada de atenção para dizer que o governo não pode permitir vários focos de descontentamento dentro dos seus funcionários. Temos os professores, Exatamente. os professores, os médicos, os enfermeiros. E a propósito dos professores, os médicos na beira acho que queriam fazer uma greve, ou se já fizeram, e depois ouvi uma notícia aí dizer que o governo está a mobilizar militares para vigiar exames. Isso é uma barbaridade, isso não pode. Quer dizer, militares, o militar tem outras tarefas, estão claras. Então, nós não, um dia vamos mobilizar militares para fazer a arrecadação das receitas do Estado, uma vez que os próprios funcionários estão desavindos com a instituição. E penso que devia-se corrigir rapidamente isso. E penso que o governo está nos a acompanhar com muita atenção várias vezes e devia tomar isto a peito. O Conselho de Ministros devia se debruçar sobre isso. A ministra das Finanças devia ser instada a fazer uma apresentação desta situação no Conselho de Ministros e receber no Conselho de Ministros um prazo para resolver o problema e termos o problema encerrado, para que estes funcionários engrossem o exército dos combatentes pela elevação da receita do Estado. Porque esses indivíduos não estão a trabalhar, não têm motivação. Então, é nesse sentido que penso que devia avançar este assunto. Mas, Salomão, pronto, temos esse, a nível da autoridade tributária, não tem a ver também com, por exemplo, elogiávamos a forma como a transição está a ocorrer no Ministério do Interior, com uma liderança mais técnica do que necessariamente política. Não é o mesmo que está acontecendo na autoridade tributária, no sentido de que tínhamos a antiga presidente, que também parecia mais bravateira do ponto de vista de pessoa de discurso, de política. Temos agora um presidente um pouco mais low profile, quer dizer... Sim, mas os problemas que estamos a gerir agora são antigos. Não pertencem a este presidente, exatamente. Vem dessa gestão anterior. Então, há momentos, mesmo os problemas do governo, de uma maneira geral, não foram criados agora, vêm de sucessivos exercícios. E eu penso que é preciso termos um prazo para fecharmos o passivo, é para encerrar todas as questões mal paradas ou pendentes, termos um tempo. Mesmo essa questão das horas extras, quer dizer, foi uma coisa que foi se acumulando nos últimos anos, transformou-se num fardo absolutamente inacreditável para o atual governo. Exatamente, mas pelo menos a nível das horas extras, o governo já clarificou que não vai haver contração de novas dívidas com horas extras, há uma maneira, há uma estratégia de gestão da dívida. E pagou grande parte. E grande parte já foi pago, cerca de 60%. Portanto, a nível destes funcionários, também devia haver um plano do governo sobre como sair dessa situação. De modo a que haja harmonia dentro daquela casa e a harmonia naquela casa reflete-se nos cofres do próprio Estado. Estamos a falar de uma área muito sensível. Muito sensível. É bastante sensível. Quer dizer, durante muito tempo, toda a gente diz que aquele trabalho na autoridade tributária ganha bem. Agora, quando o próprio da autoridade tributária aparece a fazer greve porque ganha mal, porque não está sendo devidamente enquadrado, isso é complicado. Então, estamos a retirar o prestígio a uma profissão de prestígio. Exato. Salomão, vamos avançar então para o nosso terceiro tema. O Salomão começou este tema na semana passada, mas depois houve réplicas em outros canais de televisão, entre prós e contra. Vimos o Xanga, que é um deputado comentador, a defender o governador Pio Matos, dizer que não, de fato, aquela coisa de Beling tem que ser banido, porque a Frelimo é que criou, sempre a Frelimo, é porque cria aquilo para os pobres, os filhos dela na Belém. Salomão, mas eu sei que também foi recebendo outros subsídios de professores que envolvidos nessa questão. Agora, a minha questão também, Salomão, que eu queria que refletisse um pouco, é que o governador, do meu ponto de vista, ao atacar uma lei publicamente, entra em desacato. Sim.
É flagrante, ele cometeu crimes, é flagrante. O nosso Ministério Público, até hoje que eu saiba, não se pronunciou. O Ministério da Educação, que zela pela política nacional de educação, porque os governadores provinciais não têm política própria de educação, estão em silêncio. Quer dizer, estamos a entrar num campo de promoção de responsabilidade, digamos. Não, o governador atacou a lei do Sistema Nacional de Educação. Estou sendo diretor provincial a desobedecer. parar com aquilo, para lá com essa coisa. Então, O Estado achamos normal, quer dizer. não pode ser normal. O Estado não pode ser normal. E não só várias pessoas. Aliás, eu, ao longo desta semana, apercebi-me de que o problema é muito maior do que o que o Pio Matos falou. Mais profundo. É mais profundo. Quer dizer, o Pio Matos é uma ponta de iceberg. Tem muita gente que pensa como ele. E alguns deles bem colocados. Estava falando do deputado. Não só deputado, já tive chamada de outras pessoas bem colocadas e que dizem que não, tens que rever essa abordagem. Porque, de facto, essa coisa de ensino bilíngue não pode existir. No caso do deputado, é flagrante, não é? O deputado Muxanga, que já não é deputado da Assembleia neste provincial. Mas, não só. Quando se aprovou a lei 18/2018, de 28 de dezembro, ele era deputado. E não consta que ele tenha se erguido contra a lei, contra a aprovação dessa lei, nos moldes em que o faz agora na televisão. E que diz que isso de bilinguismo é para os pobres. Sim. Não pode ser assim. A coisa Frelimo de promover... Sim, é porque não há nenhum filho de um dirigente da Frelimo que está no ensino bilingue. O ensino bilingue não é para filhos nem deste nem daquele. É para aquelas crianças cujas línguas maternas não coincidem imediatamente com o português. Então, essas crianças, para terem segurança e inclusão dentro de um mundo falante de uma língua estranha, precisam de entrar através da sua língua materna. No ciclo da educação, né? Exatamente, no Sistema Nacional de Educação. Quer dizer, as dificuldades que eu passei para entrar no grupo dos que falam português, se calhar, se eu não tivesse incentivos dos meus pais, família, teria desistido. Porque era um mundo hostil. Você ir a uma escola, falar com pessoas cuja língua você não entende. Quer dizer, é difícil isso. Mas depois eu vejo pessoas, deputados, a dizer que de facto isso não vale nada. O que é que vale então? Essa estratégia de ensinar as crianças na sua língua foi reconhecida em 1953 pela Unesco como a melhor estratégia pedagógica para a inclusão de toda a gente no sistema educativo. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Cultura e a Educação. Então, quando vejo um deputado a falar contra a lei que ele aprovou, quando vejo um governador a falar contra uma lei ordinária aprovada pela Assembleia da República, porque o artigo 13 da Lei 18/2018, que é a lei do Sistema Nacional de Educação, diz claramente que o ensino secundário, o ensino primário, realiza-se em duas línguas. Uma língua local, das crianças locais, e uma língua oficial. Quer dizer, usa-se o português, mas uma língua da região onde as crianças estão. Que é uma maneira, é uma estratégia de a criança ir entrando, aprende português, mas falando a sua própria língua. Assim não tem dificuldade, não está a estranhar o ambiente não é hostil a ela, até terceira classe. Daí para frente já vai trabalhando normalmente com a língua portuguesa. É uma indução. Exatamente, é uma indução. Então, é o que diz a lei, o artigo 13 dessa lei diz isso. Mas antes da lei, a lei baseia-se em quê? Baseia-se no artigo 9º da Constituição da República. O artigo 9º da Constituição diz que as línguas nacionais... O Estado reconhece, valoriza e promove a utilização das línguas moçambicanas, das línguas nacionais, como instrumento de educação. Agora, quando queremos fazer educação, quer dizer, é um instrumento cultural,
e de identidade e, sobretudo, de educação. Sim. Mas quando já queremos implementar isto, encontramos grupos como Muxanga, como Pio Matos, a dizer que não pode. Não sei como é que podemos fazer. Então, eu penso que, afinal de contas, isto só denuncia uma coisa, que há muito trabalho que ainda tem que ser feito para a divulgação das línguas. Quer dizer, para a divulgação da ideia, não só do bilinguismo na educação, mas, sobretudo, da promoção do estatuto social das nossas línguas. Sim, mas quem não fala português é tipo um cidadão de terceira. Né? Dizer, nós vamos à África do Sul, na administração pública, estão a falar em Zulu, quer dizer, mas nós aqui... Não, eu lembro uma vez, acho que era o Dr. Mulemba, que era presidente da Assembleia. Houve um deputado de uma província que levantou e começou a falar na língua dele. Mandaram-lhe calar imediatamente. Fala mas português. Eu ainda não percebi por que a Assembleia não permite que os deputados se expressem. Por que as pessoas não podem falar nas suas línguas? Sobretudo, se não pode falar em todas as nossas línguas, tem que ter línguas com tradução. Sim. Umas tantas línguas, aquelas... A Assembleia devia dar um exemplo de coerência, no sentido de que, em outros países, sim, aqui na África do Sul... Sim, na África do Sul alguém levanta... Expressa-se na língua oficial. Alguém levanta e interpela o presidente na língua dele. Sim. E o presidente até... Vimos agora um vídeo que circula agora fala em Xangana. Sim. A interpelar o presidente. O presidente em Xangana, o presidente até fala Xangana, o presidente da África do Sul também respondeu em Xangana. E eu penso que nós aqui não podemos ser uma ilha de atraso no meio de uma grande evolução cultural, linguística a nível regional. O que quer dizer que nós não podemos continuar a promover uma elite ignorante, uma elite que não conhece as raízes do país onde está, uma elite que não sabe a importância da cultura do seu próprio país. E isso que nós estamos a ver aí, pessoas a juntar o bilinguismo com frelismo, não tem nada a ver. Bilinguismo não tem nada a ver com frelismo. A Unesco, que reconhece o bilinguismo, nem sabe se existe a frelismo ou não. Então, nós temos que ser sérios como país. O país tem que ser sério. O país não pode se dividir em frelismo, em que. Não, o país é país. Somos nós todos. Somos moçambicanos. O que quer dizer o seguinte, eu queria apelar a pessoas que foram precursores desta luta aqui no país, que se bateram muito, o professor Ngunga, o professor Catupa, o professor Bento Stoy e outros. Eu penso que essas figuras, os jovens jornalistas, muitos deles nem os conhecem, deviam ser procuradas, essas pessoas, para voltarem a falar, e serem mais entrevistadas, e depois haver uma espécie, não sei se as faculdades que ensinam letras e ciências sociais, incluir as nossas línguas em jornadas científicas periodicamente, e haver trabalhos de promoção das línguas, quer dizer, não só a nível acadêmico fechado, mas haver possibilidade desses trabalhos serem divulgados na imprensa, na comunicação social, e haver debate sobre isso. Porque estamos aqui a criar uma elite ignorante. Eu fiquei assustado com tanta gente que diz coisa que nem sabe. Quer dizer, que acha que você está bem se não sabe falar a língua local. Não, você não está bem. As nossas crianças, muitas vezes, nós que andamos aqui nas televisões, etc., as nossas crianças crescem num ambiente em que só falam português. Então, nós temos que lutar para que essas crianças aprendam as línguas locais, aprendam as línguas de onde estão a crescer. Porque isso aí é um handicap, não é uma coisa positiva. Dizer que, ainda bem, não fala nenhuma língua de Moçambique, mas sabe falar inglês. E o Muxanga até diz, tem que falar inglês, francês. Não sabe o que é francês. É língua da cultura de alguém. E a cultura dele, nada. É melhor a cultura do francês, é melhor a cultura do inglês. E a tua cultura? Quer dizer, é grave, é muito grave. Mas, irmão, para mim, Muxanga sim. Não é decisor político. O que me impressiona a mim, que eu queria que também refletisse, é o silêncio das autoridades. Isso. O governador é uma autoridade pública. Sim. Ele promoveu o desacato. O desacato. Sim. A legislação do país. Há uma lei do Estado moçambicano
que ele é obrigado a implementar. Vamos supor uma tese acadêmica, se o diretor provincial, Yeah. que é nomeado pelo governador, Exato. decidir cumprir fielmente a instrução do governador. Temos problemas nessa mesa. Não, aí tem que intervir o Ministério da Educação. O Ministério da Educação também não pode ficar calado. Está calado. Quer dizer, o Ministério da Educação não pode fazer de contas que não aconteceu nada, que o governador não disse nada, ou que tudo que o governador disse é normal. Sim. E ainda por cima disse num comício popular, com pessoas. E até a falar de modo a exigir que as pessoas apoiassem a ideia dele, batessem palmas. E eu penso que o Ministério da Educação, o governo, mesmo qualquer entidade acima do Ministério da Educação tem que chamar a atenção. É verdade que nós temos a descentralização, mas a descentralização não é para cada governador inventar uma lei local. É para se comportar de acordo com aquilo que já está legislado. Se está legislado que Pelo Parlamento Nacional. Pelo Parlamento Nacional. Tem uma lei publicada em Boletim da República. E essa lei deriva de um comando constitucional. E depois aparece um governador dizer que isso não é nada. E tem piada que esta semana passada, o governador da Zambésia esteve a falar num seminário sobre o constitucionalismo, sobre os 50 anos do constitucionalismo moçambicano, lá na Zambésia. Qual o constitucionalismo se o senhor está a pontapear a Constituição? Quer dizer, uma semana dá pontapé à Constituição, no outro dia vai elogiar o constitucionalismo moçambicano. O constitucionalismo é o conjunto daquilo que vem na Constituição, não é a capa da Constituição do livro. Do livro. Então, eu estava a falar da capa do livro. Você está a falar da capa da Constituição. Não, do conteúdo. Tem que falar do conteúdo. O conteúdo da Constituição são os seus 9. artigos. É o artigo 9, o artigo todo. Aqueles artigos ali é que são o conjunto daquele pensamento todo é que constitui o constitucionalismo. Os 50 anos de uma vida regida por Constituição. Agora, eu fico admirado com o tipo de coisa que estamos aqui a fazer, e pior quando eu comecei a ver um deputado também a dizer isso, e depois ouvi outro acadêmico a dizer a mesma coisa, dizer que sim, de facto, isto não é importante, porque isto temos que aprender inglês. Como se o aprender a língua local, ou a língua nacional, a língua materna de cada um, lhe impedisse de aprender inglês. Eu falo a minha língua, falo inglês e falo outras línguas, mas isso não tem nada a ver com a língua que eu aprendi em casa. As pessoas falam as línguas que falam. Então, eu penso que nós temos que tirar a ignorância. É uma grande ignorância que reina no nosso país. O nosso país está sendo criado a partir de coisas muito fictícias. E eu, quando vejo aqueles programas nas televisões, essas televisões novas que aparecem ali, o tipo de ideologia que aquelas televisões propagam. Pessoas que, primeiro, o tal português não é o português normal, é um português qualquer, mas são promovidas sempre. E depois, o desprezo que tem por alguém que não parece da moda. Quer dizer, nós todos aqui estamos a viver a moda. Se você não é da moda, não é nada. Então, e depois o tipo de debate pega num erro, transforma o erro num facto. E começam a falar todos. E eu penso que não é assim. De repente, por exemplo, pega num dirigente, a semana passada um dirigente, não sei se falou, ou acharam que aquele dirigente não merece aquilo que ele é. Porque aquele dirigente, o cargo que ocupa não pode ocupar porque já é velho. Mas é assim mesmo. Que ideologia é essa? É ditadura da juventude contra os velhos. Já? Não é assim. A sociedade não se organiza assim. A sociedade tem que se organizar com regras e com educação. Esse medo não tem educação. É preciso trabalhar para que a nossa juventude cresça com educação. E não anda a falar coisas que não sabe. E tem que ter o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento. E não andar a propalar coisas de qualquer maneira. Mas também, se calhar, é um pouco de negação da história, principalmente aqui no Sul. O papel que a Igreja Metodista teve
no processo emancipatório Exatamente. da Igreja juventude. metodista, Mas igreja vinha, presbiteriana. metodista presbiteriana. Sim. E a Bíblia era mesmo em línguas locais. Em línguas locais. Eu lembro, temos uma grande missão em Cambi. Cambi. A Bíblia ensinava-se em Xixo. Mas E vejo as pessoas que aquele centro produziu. deu ao país. Exatamente. Os monganos, Eduardo Mondlane, Jamis Caímo, todos. Quer dizer, são Próprio pessoas, Guebuza. exato, são pessoas que aprenderam Sim. as coisas. E pior ainda, coisa mais dramática que muita gente nem se apercebe. E essa Bíblia, muitas vezes, era traduzida por um americano. Era o americano. Americano a escrever Sim. Bíblia em Xitso. Em Xitso, sim. Yeah. O sul-africano aqui, Era o grupo Marivate. eu sou americano, sim, que Exatamente. traduziram as Bíblias. Exatamente. E os suíços Sim. a traduzirem a Bíblia em Xangana, em Ronga, sim. aqui na Zona Sul. Portanto, É mesmo desconhecimento de consciência, é falta de consciência histórica. estamos a perder isso. E depois, quando você olha, por exemplo, o Ministério da Educação e Cultura, quer apanhar a parte cultura. A cultura hoje é atividades culturais. A cultura Não, resume-se... mas também pensa que a cultura é por música, Sim, é dançar. a cultura de hoje é música, as tais artes criativas ou indústria criativa. É ganhar dinheiro. Fazer espetáculo para ganhar dinheiro. Fazer isso para ganhar dinheiro. Promoção de espetáculo. Então isso já é cultura. Mas a cultura não é isso. A cultura é cultura. É maior. muito mais profundo. Sim, eu penso que nós temos que revisitar os cânones e vermos um pouco a nossa história e ver o que é cultura. Cultura não é só tocar viola. Cultura não é só pentear ao contrário e depois dizer que é cultura. Nada. Cultura é maior do que isso. Cultura implica a identidade, a história e tudo. E a promoção das próprias línguas, da culinária local, tudo isso. E eu não estou a ver quem são as pessoas que pensam cultura aqui nessas instituições. Nós não estamos a pensar cultura. O que é pena, porque estamos a perder muito. Estamos a perder muito. Quando eu vejo os novos poetas, eu vejo que eles escrevem bem em língua portuguesa. Os novos jovens escrevem muito bem, mas falta-lhes a componente cultural. Estão a escrever bem, mas a partir de cima. E não partem da essência das coisas. Quer dizer, eles próprios não estão devidamente enraizados no ambiente ou na cultura de onde eles partem e de onde eles querem falar. Há de notar uma coisa, nós viajamos para esses países, muitas vezes o que vende naqueles países é a cultura. É a Aqui cultura. na África do Sul Exato. é a cultura. Na Suazilândia, que é uma coisa minúscula, é a cultura. E nós aqui em Moçambique, no fundo, nós negamos, até queremos esconder, achamos que são coisas bantas, coisas de atrasados mentais. Não Né? pode, Quer dizer, não pode. É impressionante. É Não, impressionante. nós temos que, não sei, neste capítulo concreto das línguas, eu apelo ao legado desses professores que eu citei e outros, para que deixem um hábito nas pessoas de discutir as línguas, discutir muita coisa, seminários, haver conferências e até provocar conferências internacionais em que venham pessoas de fora para dar experiência como é que eles fazem nos países deles. E pronto, porque não é só de economia, o que é. Há pouco tempo, por exemplo, houve esta auscultação sobre a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento. Veio um senhor de Namíbia que deu uma explicação muito boa sobre como é que se faz. Não, os namibianos estão muito Exato. avançados. Da mesma forma que veio um namibiano dar uma explicação esplêndida, se estivéssemos no campo cultural, viria também um bom namibiano na área da cultura, um bom nigeriano, para explicar como é que eles evoluíram neste capítulo. E evoluir sem prejudicar a sua identidade. Porque pessoas aqui pensam quando evoluem, é quando você já chega a falar inglês com a Mas sua veja mãe. uma coisa, irmão, uma coisa que muita gente, um meio urbano que anda aqui, diz,
precisamos preparar nossas crianças para competir muito, porque as multinacionais já falam inglês. A China, que é a segunda maior economia do mundo, a maior parte dos chineses não fala inglês. Exato. Mas como o capital estava interessado em ouvir, estão lá. É Quer verdade. dizer, é mesmo um grande equívoco. É isso. Não se pode perder a essência cultural de um povo. Só porque Agora, temos que... pior quando isso já é elevado ao nível da governação. Quer dizer, quando esse tipo de superficialidade já comanda o país. Não pode. O país não pode ser comandado por ignorância. Nós temos que rejeitar isso. Temos que combater contra isso, temos que negar e negar até as últimas consequências. Não se pode elevar a ignorância de pessoas ao nível governamental. Isso é proibido. Não pode ser. Salomão, então fechamos então com esta. Então ficamos, já encerramos este. Espero que não recebamos cartas de mais sobre esse assunto de bilingue. Então, Salomão, queria lhe agradecer mais uma vez pelos seus comentários semanais. Então, o novo encontro fica marcado já para o próximo domingo, à mesma hora. Nós estaremos cá para fazer análise de mais temas que marcaram a semana. Boa noite. Até lá.